a porta do reino de Deus, receber o dom do Espírito Santo. Já vimos sobre arrependimento, sobre batismo, agora nós vamos meditar juntos sobre receber o dom do Espírito Santo, tá? Então, gente, olha só, essa palavra dom aqui, ó, significa presente, tá? Então, é um presente que Deus nos dá, o Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo é um presente que Deus nos dá, tá? Então, esse texto aqui de Atos 2:38, que fala receber o dom do Espírito Santo, o que significa? Receber o presente, ser presenteado por Deus com a pessoa do Espírito Santo. O presente é Ele, tá? É a promessa, tá? Agora, gente, olha só. A gente precisa entender uma coisa importante aqui, ó. O Espírito Santo, ele não é uma energia, ele não é uma força, ele é uma pessoa, tá? Como que a gente sabe disso? Tem alguns versículos que nos mostra que ele é uma pessoa. Por exemplo, esse texto de João 16 aqui, ó. Jesus está falando assim, ó: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então você vê que Jesus trata o Espírito Santo como a terceira pessoa no singular, ele. Se o Espírito Santo fosse uma energia ou uma força, Jesus não chamaria de ele. Jesus chamaria de isso. Isso vos guiará em toda a verdade. Isto, mas não, ele disse ele. Quando você fala ele, você está fazendo referência a uma pessoa. Tá? Olha só, o Espírito Santo, ele faz parte da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Portanto, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Tá? Olha só esse texto de 1 João capítulo 5, versículo 7. Pois existe 3 que dão testemunho lá no céu: o Pai, o Verbo, a palavra, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, que é Jesus Cristo, a palavra, o Verbo, e o Espírito Santo. Ó. Estes 3 são um. Olha a trindade aí, ó. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tá? Então, gente, olha só, tem algumas religiões que eles nem acreditam na Trindade, nem acreditam no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Esse é o erro mais básico que alguém pode cometer. Não dá nem para chamar de cristianismo um movimento que não acredita na Trindade, tá? Um movimento, um grupo que não acredita na Trindade afetou a base do cristianismo, tá? Olha só, o Espírito Santo, ele tem sentimentos. Olha o que diz em Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo, ele tem sentimentos. A palavra fala para a gente não entristecer o Espírito Santo. Tá? Se ele fosse uma energia ou um poder, ele não teria sentimentos. Era impossível entristecê-lo. Tá? Mas como ele é uma pessoa, ele tem sentimentos. Para que Deus nos dá o Espírito Santo? Não é simplesmente para cair se estribuchando no chão no poder, tá? Pode acontecer? Pode. Não tem problema nenhum acontecer isso, tá? Mas o objetivo que Deus nos deu o Espírito Santo
é para que a gente seja sua testemunha. Olha só, recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. O que é ser testemunha? É você testemunhar para as pessoas com o poder do Espírito Santo o que Deus fez na sua vida. Você não precisa nem saber os versículos de memória, você não precisa saber oratória, você não precisa fazer doutorado, faculdade teológica, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Aí, quando você testemunhar para alguém na rua, no banco, na fila do banco, na padaria, no mercado, ou aonde for, quando você testemunhar e contar o que Deus fez na sua vida, essas suas palavras vai sair com graça, com o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo vai lá naquela pessoa lá e vai convencer aquela pessoa. Tá? Nós temos um testemunho aqui muito bonito em Agudos de um irmão que nunca fez faculdade, nunca estudou teologia, mas ele nasceu de novo e o Espírito Santo mora dentro dele. E ele estava num churrasco com a família, e ele estava servindo ali o churrasco. E ele, antes de se converter, ele bebia muito. E aí os parentes perceberam que ele não estava bebendo e perguntou: por que você não está bebendo? O que está acontecendo com você? Aí ele falou assim: é Jesus. A resposta para a sua pergunta é Jesus. Só isso que ele falou, Jesus. Mas essa resposta dele saiu temperada com graça do Espírito Santo. O Espírito Santo foi lá nos parentes que tinham perguntado e convenceu eles. E esses parentes hoje são discípulos, estão vinculados com a gente. É um casal que está caminhando com a gente já há muitos anos. Tá? Então, a gente não precisa de muito conhecimento teológico. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, cultivar a comunhão com o Espírito Santo, porque quando a gente testemunhar para alguém daquilo que Deus fez na nossa vida, esse testemunho vai sair com tempero do Espírito Santo, vai sair com graça e vai tocar nas pessoas. Tá? Olha só, alguém recebe o Espírito Santo crendo que é uma promessa de Deus e recebendo em posição de mãos. Olha só esse texto de Atos 19 aqui, ó. Impondo-lhes Paulo as mãos sobre um grupo de pessoas que estava ali, veio sobre eles o Espírito Santo, tanto falavam em línguas como profetizavam. Tá? Então, com imposição de mãos, alguém recebe o Espírito Santo, tá? Pode ser também, de repente, no meio de uma pregação, como aconteceu em Atos capítulo 10. Pedro estava pregando o evangelho numa casa, ele nem terminou a mensagem, o Espírito Santo caiu sobre eles, tá? Por exemplo, aqui, ó, esse texto aqui que eu estava falando, ó. E nesse texto aqui é interessante, porque o Espírito Santo cai sobre eles antes mesmo deles serem batizados, ó. Podemos ver o Espírito Santo caindo sobre as pessoas mesmo antes delas terem sido batizados, ó. Ainda falava Pedro essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Ó, Atos capítulo 10, versículo 44 e 48. Tá? Quais são as evidências de uma pessoa que recebeu o Espírito Santo? Isso aqui é importante. Então, deixa eu voltar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para vocês. Aí, maravilha. Beleza. Gente, tudo bem até aqui? Dúvidas?
Perguntas? Sugestões? Observações? Comentários? Críticas? Márcio, Oi. no estudo que a gente fez no sábado passado, eu e meu esposo, a gente perguntou se ele tinha alguma pergunta, né? Aí ele disse que tinha. A dúvida dele foi a questão da Trindade, como é que funciona a Trindade. Porque todo mundo fala, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas tudo em uma pessoa só. Ih, ela foi arrebatada, a gente ficou. Ah, voltou. Ah lá, quem arrebatou ela. Tá, ô Nanda, vamos ver aqui se eu entendi a pergunta, tá? Se a minha resposta fugir muito ali da sua pergunta, você repete aí, fazendo favor, com mais detalhes. Bom, a gente acabou de ler ali que a Trindade existe, né? Acabamos de ler ali que a Trindade existe. Agora, a gente dificilmente vamos conseguir compreender com a limitação da nossa mente humana toda a plenitude da Trindade, mas basicamente o que já é suficiente para a gente entender é o seguinte: são 3 pessoas em uma só, como se fosse um aparelho de rádio. Por exemplo, se eu pegar um rádio e colocar ele aqui, ele toca CD, ele toca fita cassete e tem rádio FM. São 3 funções em um aparelho só, né? Ou nós poderíamos falar de um celular. A gente pega um celular, a gente escuta música, a gente assiste Netflix, a gente fala no telefone, a gente acessa a internet, a gente vê calendário, tem bloco de notas, tem muita coisa em um celular só, né? Então a gente carrega um celular, mas na verdade a gente está carregando muitas funções. É a Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os 3 são um só, com 3 funções diferentes, né? Que serve para configurar o nosso relacionamento com Deus, um bom e equilibrado relacionamento com Deus. Por quê? Por exemplo, quando, Nanda, quando me dá medo do futuro, medo de não dar certo na vida, medo de não ter o que comer, medo de não ter onde dormir, o que eu faço? Eu corro para o Pai. Eu vou orar e eu oro para o Pai. Eu já chamo pelo Pai para resolver esse sentimento. Por que pelo Pai? Porque Pai significa provedor, sustentador e protetor. Então, quando eu tenho esses medos, essas ansiedades, eu recorro à paternidade de Deus para eu conseguir sossegar a minha alma. Agora, quando eu tô meio preguiçoso, tô percebendo assim que falta um pouco mais de disciplina na minha vida, né? O que eu faço? Eu busco nas minhas orações o Filho. Por que o Filho? Porque o Filho foi obediente até a morte e morte de cruz. Então eu olho para ele, eu observo ele. Inclusive eu vou lá nos 4 evangelhos observar o Filho, como ele se comportava, porque nós somos transformados por observação. Por isso que a palavra fala, olhando firmemente para Jesus, né? Agora, quando eu preciso de uma resposta, quando eu preciso tomar uma decisão e eu não sei o que fazer, eu preciso de discernimento, eu busco o Espírito Santo. Eu peço para o Espírito Santo: Espírito Santo, por favor, é tua a função de me guiar em toda a verdade, então me ajuda.
Eu peço para Ele. Então, para cada situação da minha vida, eu recorro à função ou do Pai, ou do Filho, ou do Espírito Santo, para eu receber aquilo que é função deles dar. Aquilo que é função deles oferecer. Né? Então, por exemplo, se eu quero escutar as notícias de Agudos, eu não vou ligar o meu rádio lá no CD, no toca-CD, eu vou ligar no FM, porque é ali que vai me dar as notícias de rádio, né? Então é a mesma coisa, eu tenho o meu Deus, o nosso Deus, com 3 funções diferentes, e as 3 funções estão em um Deus só, que é o nosso Deus, o eu sou. Né? Então, para cada situação, eu busco uma função diferente deles, ou dele, né? Melhor dizendo. Tá? Deixa eu ver o que a Eliane colocou aqui. Veja as características nesse versículo. A graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Exatamente, ó, você vê que cada um tem algo para nos oferecer. Não que ele seja o nosso garçom, pelo amor de Deus, né? Mas cada um deles tem, né, algo para nos oferecer. Né? Se a gente precisa de graça superabundante, né, onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. A gente vai buscar em quem? No Filho. Como? Orando. Jesus, preciso da tua graça, por favor. Senhor Jesus, tu és o meu irmão mais velho, o Senhor da minha vida. Por favor, me ajuda, eu preciso da tua graça sobre mim. Né? Agora, eu preciso das doces consolações, eu vou no Espírito Santo. Espírito Santo, eu estou angustiado, só notícia ruim essa semana. Mas tu és o meu consolador. Eu estou buscando consolo em ti. Ao invés de eu buscar consolo no chocolate ou na bebida, eu vou buscar consolo no Espírito Santo. Né? Ou o amor paterno, né? Do provedor, do sustentador. Eu vou no Pai. Pai, tu és o meu protetor. Tem todos os fios da minha cabeça, todos contados, por excesso de cuidado. Né? Aí, com isso, eu vou resolvendo as minhas disfunções emocionais, para não ficar nenhuma ponta aberta na minha estrutura interior. Aí eu vou fazendo sossegar a minha alma com essas características de cada um deles, que são verdades que vão configurando o meu interior, para que eu seja uma pessoa plena, completa e preenchida. Preenchida com quem? Com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Consegui responder? Benção demais. Maravilha. Vamos lá continuar então, gente? Então, a pergunta de 1 milhão. Quais são as evidências de uma pessoa que tem o Espírito Santo? Por que essa pergunta do 1 milhão? Porque tem muita gente que viveu muitos anos debaixo de um sentimento de culpa, porque acreditava que o dom de línguas era uma evidência de que ela tinha o Espírito Santo. E essa pessoa era uma pessoa muito tímida, nunca orou em línguas. Então eu não tenho o Espírito Santo, eu não nasci de novo, não passei pela porta, eu tô do lado de fora, tô no império das trevas, tô condenado, vou pro inferno, meu Deus. Imagina o parafuso que a pessoa entra.
né? Tem muita gente que entra assim por não compreender isso. Então, gente, olha só, nós precisamos compreender quais são as evidências que uma pessoa realmente tem o Espírito Santo. Vamos entender isso. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Ó, os frutos que essa pessoa produz, vai dizer que o Espírito Santo está nela ou não. É isso aí. Ó, vamos lá. Aí, foi. Ó, o que a gente precisa compreender, gente? A gente precisa compreender o seguinte. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro histórico que contém fatos. Agora, aquilo que Jesus ensinou nos evangelhos e as epístolas apostólicas, aí sim são livros doutrinários que contêm evidências. Vou explicar mais. As pessoas acreditam que a evidência de que eu tenho o Espírito Santo é o dom de línguas. Por quê? Porque essas pessoas acreditam que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico. Elas não compreendem que o livro de Atos dos Apóstolos, elas não compreendem que é um livro histórico. Elas acreditam que esse livro de Atos dos Apóstolos é um livro doutrinário, mas não é. Então, gente, olha só, vou explicar mais. O livro de Atos dos Apóstolos, ele não é um livro doutrinário. Portanto, ele não contém evidências. Ele só contém fatos. É um livro histórico, conta fatos que aconteceram. Mas ele não contém doutrina, porque ele não é um livro doutrinário. Atos dos Apóstolos é um livro histórico. Então, o que acontece? Quando a gente lê em Atos dos Apóstolos que as pessoas recebiam o Espírito Santo e elas oravam em língua e profetizavam, se a gente acredita que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro doutrinário, a gente vai achar que a evidência que uma pessoa recebeu o Espírito Santo é orar em línguas e profetizar. Mas não é, isso é só um fato que aconteceu. Não é uma doutrina. Tanto é que em Atos 9, quando Paulo se converte, ele recebe a imposição de mãos do Ananias para receber o Espírito Santo, e ali não fala que ele orou em línguas. Tá? Então, é um fato. Os outros ali oraram, ele não orou, mas isso é o que aconteceu. Foi assim que aconteceu lá, naquele momento, com aqueles irmãos. Tá? Mas só tá contando, ó. Aconteceu isso, o Paulo se converteu, Ananias impôs as mãos, ele recebeu o Espírito Santo, e aí depois ele tornou a enxergar e já logo pregava. Aí ele chegou em Éfeso, em Atos 19, impôs as mãos, as pessoas receberam o Espírito Santo, oravam em línguas, profetizavam. Só está contando as coisas que aconteceu. Porque é um livro histórico, está contando o que aconteceu com o Paulo. Aconteceu isso, 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 e Pedro, aconteceu isso, e com Ananias aconteceu isso, e com aquela cidade lá aconteceu aquilo. Tá? Mas são fatos históricos que conta o livro de Atos, não é doutrina. Então, se não é doutrina, não é evidência. Tá? Agora, aquilo que Jesus ensinou nos evangelhos e aquilo que os apóstolos ensinaram nas suas cartas, aí sim é doutrina, que contém evidências. Tá? Então, deixa eu voltar aqui. Aí. Ó, gente, olha só. Então, se a gente acreditar que a evidência ou a prova que eu tenho o Espírito Santo é orar em línguas,
isso daí demonstra que eu vejo o livro de Atos dos Apóstolos como um livro doutrinário. Mas ele não é um livro doutrinário, é um livro histórico. Ele não contém evidências, ele contém fatos que aconteceram. Agora, o que contém doutrina, evidência? Aquilo que Jesus ensinou, que está lá nos evangelhos, e aquilo que os apóstolos escreveram nas cartas. Ali tem evidência, ali é doutrina. Tá? Então, vamos entender melhor isso. Vai ficar mais claro nos próximos versículos que a gente lê. Deixa eu só ver a mensagem aqui que a Marina colocou. Definição de evidência. Caráter daquilo que é evidente, manifesto, do que não deixa dúvidas, prova. Definição de histórico. Definição de histórico, relativo aos fatos, circunstância ou personagem da história. Olha lá. Tá? Então, o que é uma evidência? É uma prova. Tá? O que é um fato histórico? Alguma coisa que aconteceu no passado. Tá? Agora, aquilo que aconteceu no passado não significa que seja uma doutrina universal, uma evidência, uma prova de alguma coisa. Por quê? Porque nós vemos no livro de Atos que alguns, ou a maioria, oravam em línguas e profetizavam quando recebiam o Espírito Santo, mas outros não. O próprio Paulo. Tá? Então eu não posso fazer disso uma doutrina. Agora, olha só, vamos entender um pouco mais a respeito disso. Vamos avançar aqui nos próximos versículos, vai trazer mais clareza ainda. Aí, olha só. O que mais que a gente precisa entender, gente? A gente precisa entender a diferença entre os dons do Espírito Santo e as evidências do Espírito Santo. As evidências do Espírito Santo é aquilo que prova que o Espírito Santo está dentro de mim. Tá? Os dons espirituais é outra coisa. Tá? Então, por exemplo, os dons espirituais está na lista de 1 Coríntios capítulo 12. São 9 dons. Ali estão os dons espirituais. Um deles é orar em línguas. Mas ali são dons, não evidências. Então, aonde nós encontramos as evidências? Aonde nós encontramos as evidências que uma pessoa recebeu o Espírito Santo? Jesus ensinou quais são as evidências. Ele trouxe clareza. Ele respondeu essa pergunta. Aonde que eu vejo Jesus trazendo o ensino sobre a evidência ou a prova que uma pessoa tem o Espírito Santo? No Evangelho de João, nos capítulos 14 e 16. Ali Jesus ensina quais são as provas de que uma pessoa tem o Espírito Santo. Vamos ver quais são? Olha só. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, Jesus disse o seguinte, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vai nos ensinar a respeito de todas as coisas. Essa aqui é uma evidência que o Espírito Santo mora dentro de mim. Eu sou ensinado pelo Espírito Santo. Essa é uma evidência. Orar em línguas é um dom do Espírito Santo, não é uma evidência. Agora, ser ensinado pelo Espírito Santo é uma evidência que ele mora dentro de mim. Tá? Vamos entender melhor isso. Deixa eu voltar aqui. Gente, eu não sei
se você já teve a experiência de ler um versículo, você está lendo um texto, lendo um versículo, que você nunca entendeu antes, que você já conhecia esse versículo, e você estava lendo ali na Bíblia, mas de repente, naquela leitura, você... agora eu entendi. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo acabou de ensinar você. Isso é uma prova que você tem o Espírito Santo. A língua é um dom. Profetizar é um dom. Interpretar a língua é um dom. Dons de curar é um dom. Que está tudo lá na mesma lista de 1 Coríntios capítulo 12. Agora, ser ensinado é uma evidência. Se o Espírito Santo está dentro de você, você vai ser ensinado por ele. Mas não necessariamente você vai orar em línguas. Se você for muito tímido, muito provavelmente, você não vai conseguir utilizar o dom de línguas. E pode ser que você passe anos e muitos anos sem orar em línguas. Mas o Espírito Santo está aí dentro de você e te ensinando muitas coisas. Mas essa você não aprendeu porque você é muito tímido. Ou porque tem alguns argumentos aí que, será que eu tenho que esperar o Espírito Santo colocar essas línguas na minha boca ou é eu que tenho que falar a primeira coisa que vem na minha cabeça? Né? E por muitos anos eu vi gente que não orava em línguas por causa desses argumentos na cabeça. Mas o Espírito Santo estava lá dentro dela, ensinou muitas outras coisas para essa pessoa. O Espírito Santo estava lá. Tá? Então, ser ensinado é uma evidência. A língua é um dom, assim como profetizar é um dom. Palavra de sabedoria é outro dom. Palavra de conhecimento é outro dom. Dom de curar é outro dom. Operação de milagre é outro dom. Discernimento de espírito é outro dom. Tudo que está na mesma lista de 1 Coríntios 12. A língua está ali no meio dessa lista. Amém, gente? Ficou claro ou ficou confuso? Maravilha. Vamos voltar lá então. Para a segunda evidência ou prova que o Espírito Santo está dentro de nós. Vamos lá. Outra evidência que o Espírito Santo está dentro de nós, ou prova que o Espírito Santo está dentro de nós. Ele nos lembra das palavras de Jesus. Olha só em João 14, 26, o que Jesus falou? Que o Espírito Santo nos fará lembrar de tudo o que Jesus nos disse, de tudo o que vos tenho dito. Tá? Então, vamos entender isso, gente. Olha só. Deixa eu voltar aqui. Aí, olha só. O Espírito Santo, ele nos lembra daquilo que Jesus já disse antes. Sabe quando, por exemplo, você lê um versículo e aí um tempo depois acontece uma situação e aí você, na sua vida, alguma circunstância, e você lembra, assim, vem um versículo na sua cabeça, você lembra de um versículo que encaixa exatamente naquela circunstância que você está vivendo? Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo acabou de se comunicar com você, te lembrando daquilo que Jesus disse. Isso é uma evidência, isso é uma prova que o Espírito Santo mora dentro de você. Mas eu não falo em línguas. Não, você não aprendeu o dom de orar em línguas. Mas o Espírito Santo está aí, ele te lembrou. Quer evidência maior do que essa? Língua é um dom, não é uma evidência. Então, gente, olha só, por exemplo, agora aqui eu estou lembrando de uma circunstância que aconteceu comigo. Há muitos anos atrás, há muitos anos atrás, quando eu estava na faculdade, há muitos anos atrás, na época que tinha dinossauro ainda aqui na Terra,
Eu estava na faculdade e um colega pediu emprestado uma caneta. Era a única caneta que eu tinha. Eu emprestei a caneta ali dentro da sala de aula. Aí o tempo foi passando e eu fui sentindo falta da caneta, porque eu pensei que ele ia só escrever alguma coisinha e devolver. E aí ele não devolvia a caneta, eu olhava para ele, nada da caneta, eu esperando a caneta, e o tempo ia passando, eu olhava de novo, e eu comecei a ficar tenso, e minha caneta, eu olhei, já usou a caneta? Não, Márcio, espera aí que eu vou... Ah, tá bom, e continuava aqui esperando a caneta. Terminou, eu tô precisando... Não, espera aí, Márcio, só mais um pouco e tal. E eu me concentrei na aula... E ele foi embora e eu não vi. A hora que eu lembrei da caneta, minha caneta, eu olhei para ele e ele não tá, já tinha ido embora. E levou minha caneta. E eu fiquei bravo. Eu fiquei muito bravo. E eu voltei de Bauru no ônibus, bravo, enfesado, brabo. Eu lembro que eu até comecei a pensar assim, amanhã eu vou chegar naquela faculdade. Eu vou chegar chegando nesse cara. Ele pegou, me fez de bobo, não admito. Ah, mas ele vai ver só. Eu nem terminei de concluir os meus pensamentos e os meus planos para o dia seguinte, quando eu chegasse na faculdade, e eu lembrei, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Arruinou todos os meus planos de pegar na garganta dele. Sabe quem que me lembrou dentro do ônibus? Eu não estava nem orando. O Espírito Santo. Por que dentro do ônibus o Espírito Santo me lembra de um negócio desse? Porque ele está dentro de mim. E ele me lembrou. Aí sabe o que eu fiz? Eu fui na papelaria, comprei uma caneta nova. No dia seguinte eu cheguei lá na faculdade. Falei assim, fulano, olha, eu comprei uma caneta novinha para dar para você. E eu queria abençoar a sua vida com essa caneta. Você aceita? Márcio. Aceito. Vem aqui, cara, me dá um abraço. E ainda deu um abraço nele. Virou meu amigo. E não me devolveu a caneta. Ele ficou com a minha caneta e ainda ficou com a nova que eu dei para ele. O que aconteceu? O Espírito Santo, ele nos lembra. Essa é uma evidência de alguém que tem o Espírito Santo morando dentro de si. Isso é uma evidência. A língua é um dom que você pode aprender. Mas ser lembrado pelo Espírito Santo é uma prova que ele está aí dentro. Amém, meus irmãos? Bênção demais. Vamos para a próxima. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Aí. Vocês estão vendo eu mexer o mouse aqui? Tá. Vamos lá. Próxima evidência. O Espírito Santo nos dá paz. Dentro do mesmo contexto de João 14, onde Jesus está ensinando sobre o Espírito Santo. Quando ele vier, quando o Espírito Santo, o Consolador, vier, ele vai nos ensinar, ele vai nos lembrar e ele vai deixar a paz. Não a paz que o mundo dá, tá? A paz que o Espírito Santo nos dá, a paz que excede todo o entendimento. Isso é uma evidência do Espírito Santo. É uma prova que o Espírito Santo mora dentro de nós. Então, sabe quando dá tudo errado? Sabe quando você tem aquele dia mal, que tem umas 3 notícias, que você é bombardeado por notícias ruins? Mas, sobrenaturalmente, de uma
forma que você não sabe explicar, você está em paz. E o seu coração, os seus pensamentos é guardado por aquela paz. As pessoas até olham e falam assim, como que você pode estar tranquilo desse jeito? No meio de tudo isso que está acontecendo? É que o Espírito Santo me dá paz. Essa é uma evidência que o Espírito Santo mora dentro de você. Essa é uma prova que o Espírito Santo mora dentro de você. Os dons são outra coisa. Dom de curar, discernimento de espírito, palavra de sabedoria, dom de língua, interpretação de língua. Isso é dom. Agora, evidência que o Espírito Santo está dentro de você é que ele te dá paz. Amém, meus irmãos? Aliás, eu estou lembrando aqui, e é o Espírito Santo que está me lembrando, daquele Salmo capítulo 4. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro. Oh, bendito remédio para dormir, a paz que o Espírito Santo nos dá. Ah, meus irmãos, como nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, até para dormir. Em paz. Acordar em paz, levantar em paz, trabalhar em paz, viver em paz, se relacionar com as pessoas em paz. A paz do Espírito Santo, que coisa boa, meu Deus. Eu estou lembrando aqui, quando eu me converti, eu era atribulado, eu era muito atribulado, viciado em droga, cigarro, bebida, né? E quando eu me converti, eu comecei a experimentar essa paz, eu chorava. Às vezes eu estava aqui em casa, no quarto, e aquela paz invadia meu coração. Eu estou em paz. Eu chorava de gratidão de experimentar essa paz. Que era uma coisa que eu não experimentava quando eu estava no mundo, no pecado. Eu era atribulado. Agora, gente, é claro que no mundo nós teremos aflições. E até nós que temos o Espírito Santo temos aflições. Que nos faz chorar. Mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria já vem pela manhã. A angústia, a aflição dura um período. Mas logo aquela paz já volta no nosso coração de novo. Eu recebo más notícias, eu tenho dias difíceis, Ontem mesmo, a Melissa me pegou assim, olhando assim pro nada, assim, preocupado, umas 3 vezes. O que foi? E eu estava sentindo dores de parto pelos discípulos. A gente acompanha a vida dos irmãos ali e tal, né? E vê que algumas coisas precisam mudar e melhorar, a gente sente dor de parto. Quem diz que homem não sente dor de parto, né? Como o Paulo fala em Gálatas lá, né? Meus filhos, por quem de novo sinto dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Amém, meus irmãos? A paz é uma evidência. O Espírito Santo nos dá paz. E é uma evidência, uma prova que o Espírito Santo está dentro de nós. Amém, meus irmãos? Bênção demais. Próximo. Oi? Alguém falou alguma coisa? Desculpa. Eu falei amém. Ah, tá. Amém, Miriam. Maravilha. Próximo. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Olha só,
quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque ele não vai falar de si mesmo, mas ele vai dizer tudo o que tiver ouvido de mim, disse Jesus Cristo, e anunciará as coisas que hão de vir. Então, uma evidência que o Espírito Santo está dentro de mim e dentro de você é que nós somos guiados na verdade de Deus. O que significa isso? Vamos lá. Olha só, uma evidência, uma prova que o Espírito Santo está dentro de nós é que nós somos guiados nas verdades de Deus. Ou seja, o Espírito Santo não deixa a gente ser levado pelos ventos de doutrina. Gente, o que tem de vento de doutrina enganando tanta gente e tanta gente vivendo no engano de vento de doutrina. Sabe por quê? Sabe como que resolve isso? A pessoa precisa receber o Espírito Santo. Precisa ser cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo rompe com todo o vento de doutrina. E ele nos guia na verdade. Ele não vai deixar a gente ser enganado pela artimanha dos homens que induzem ao erro, como diz Efésios 4. O Espírito Santo vai nos guiar na verdade. Amém, meus irmãos? Bênção demais! Maravilha! Vamos lá! Vamos avançar. Estamos terminando. Aí se tiver perguntas, dúvidas, a gente vai e bate um papo. Mais uma evidência que o Espírito Santo aqui está escrito errado, Espírito Santo. Mais uma evidência que o Espírito Santo está dentro de nós. O Espírito Santo, dentro de nós, ele vai nos levar a glorificar Jesus Cristo. Olha só. Aqui Jesus está falando sobre o Espírito Santo, tá? João 16, Ele quem? O Espírito Santo. Me glorificará. Vai glorificar quem? Jesus Cristo, tá? É Jesus que está falando isso, está falando sobre o Espírito Santo. Então, ele me glorificará, porque vocês vão receber daquilo que é meu, e ele vai anunciar para vocês. Epa, vamos entender isso. Então, gente, olha só. Uma prova que o Espírito Santo mora dentro de nós é que o Espírito Santo vai nos conduzir, vai nos guiar a dar a glória e toda a glória para Jesus Cristo. Então, quando você vê alguém glorificando o seu nome, a sua banda, o seu ministério, a sua denominação, será que o Espírito Santo está nisso? Porque o Espírito Santo, ele leva a gente a dar a glória, a elevar o nome de Jesus Cristo. E não o nosso nome, o nosso ministério, a nossa banda, a nossa denominação. Não. O Espírito Santo, ele nos guia, ele nos leva a reconhecer, a glorificar, elogiar, exaltar o nome de Jesus Cristo. É uma evidência de quem tem o Espírito Santo. Tá? Dom é outra coisa. Alguém pode aprender o dom com alguma outra pessoa. Eu vi a outra pessoa ali funcionando nesses dons e eu vou lá e reproduzo. E aí eu me movo no dom, tá? Você aprendeu a usar esse dom.
Mas glorificar a Jesus Cristo é algo que o Espírito Santo faz dentro de nós. Diretamente, o Espírito Santo faz dentro de nós. É algo que o Espírito Santo faz. Tá? Então, meus irmãos, essa é uma evidência que é diferente de dom. As evidências é diferente de dons, tá? Olha só, gente. Eu tô com a tela compartilhada aqui? Não, né? Então, peraí, deixa eu voltar lá pra gente concluir sobre as evidências do Espírito Santo. Deixa eu compartilhar a tela aqui, ó. E aí a gente conclui. Aí, foi. Vocês estão vendo eu mexer o mouse aqui? Tá. Olha só, gente. Então, resumindo, qual a diferença entre evidências e dons? As evidências que o Espírito Santo mora dentro de mim, isto é, as provas, as comprovações que o Espírito Santo mora dentro de mim, está em João capítulo 14 e João capítulo 16. Quais são elas mesmo? O Espírito Santo nos ensina, o Espírito Santo nos lembra das palavras de Jesus, o Espírito Santo nos dá paz, o Espírito Santo nos guia na verdade e o Espírito Santo dentro de nós nos conduz a dar a glória e toda a glória a Jesus Cristo. Essas são as evidências, as provas, as comprovações que alguém tem o Espírito Santo. Agora, os dons do Espírito Santo está em 1 Coríntios capítulo 12, do 8 ao 10. São 9 dons. Um deles, olha só, as línguas. Então, quais são os 9 dons espirituais? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia, fé, operações de milagres, dons de curar, discernimento de espírito, línguas e interpretação das línguas. A gente vai ver isso aqui, Márcio? Vai, um por um. Quando a gente chegar lá no assunto dos dons, a gente vai ver um por um. Inclusive, vai entender que essa fé aqui, ó, não é aquela fé para ser salvo, tá? É uma fé sobrenatural, para operar no sobrenatural. Mas a gente vai aprender tudo isso. Mas o que precisa ficar claro agora é o seguinte: a diferença entre evidências, que são essas aqui, ó, que Jesus ensinou em João 14 e 16, e os dons, que são esses aqui, ó, que está na lista de 1 Coríntios capítulo 12. Tá? Então, a prova que o Espírito Santo está dentro de mim. Como que eu faço para saber se o Espírito Santo está dentro de mim? Se o Espírito Santo te ensina, te lembra, te dá paz, te guia e leva você a glorificar Jesus Cristo, o Espírito Santo está dentro de você. Esses aqui são dons. Não é a prova que ele está dentro de você. Tá? Por quê? Porque você pode aprender com outro, com alguém que você viu se movendo nos dons, e você aprende os dons. Mas isso não é nenhuma garantia que o Espírito Santo está dentro de você. Ou se você não aprendeu, mas tem aqui, ó, eu não aprendi a orar em línguas, eu não aprendi a usar esse dom aqui, então eu não tenho o Espírito Santo. Não. Se o Espírito Santo te ensina, te lembra, te dá paz, te guia e glorifica Jesus, você tem o Espírito Santo. Você só não aprendeu a usar o dom de línguas ainda. Mas Márcio, eu não aprendi o dom de curar, então eu não tenho o Espírito Santo. Não, irmão, não pensa assim. Esse dom de curar é um dom, não é uma prova que o Espírito Santo está dentro de você. A prova que o Espírito Santo está dentro de você é essa daqui, ó.
Essas são as evidências aqui, ó, que está em João 14 e 16. Ah, Márcio, eu não tenho dom de discernimento de espírito, é porque o Espírito Santo não está dentro de mim? Não, irmão, não pensa assim. É só um dom que você não aprendeu ainda a usar. Mas a prova que o Espírito Santo está dentro de você está aqui, ó, em João capítulo 14 e João capítulo 16. Não entre debaixo de um sentimento de culpa e nem entre debaixo de um espírito de condenação só porque você não aprendeu algum desses dons aqui, ó. E aí agora você acredita que o Espírito Santo não está dentro de você só porque você não aprendeu os dons. Não. Aqui não é a comprovação está aqui, ó. Essa é a diferença entre as evidências e os dons. Amém, meus irmãos.